seja convosco, o altar revela o que Deus procura. Hoje nós vamos ver Gênesis 4, nós vamos ler do 1 ao 7. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz a Caim. Então ela disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Amém? Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. Caim trouxe uma oferta que ele tirou do fruto da terra, mas Abel trouxe das primícias. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que primeiro o Senhor, ele se agrada de Caim, ele se agradou de Abel e só depois ele se agradou da sua oferta. Veja o que diz: o Senhor agradou da oferta, ou seja, não é sobre o que nós damos, é como nós entregamos. E aqui, sabe o que isso tudo nos ensina? Que nunca foi sobre a entrega, e sim sobre o quanto aquela entrega é verdadeira à nossa adoração. E eu quero avaliar com você 3 pontos. O primeiro ponto: antes de existir templo, existiu altar. Antes de existir sacerdócio, existiu uma entrega. E Caim e Abel, eles não estavam apenas ofertando, eles estavam revelando ao Senhor o seu coração. O segundo ponto que eu quero avaliar com vocês é que se inscreva na Escola de Sabedoria. Conosco você vai aprender muito mais sobre esse conteúdo. E se você está gostando, aproveita, curte, compartilha e encaminha para alguém que precisa ouvir essa mensagem. É poderoso, né? Pensar que aquele foi o primeiro altar de holocausto. Depois do pecado, quando a humanidade cai, aquele é o primeiro altar que é entregue para o Senhor, um holocausto. E os dois, eles chegaram diante de Deus, só que os dois construíram um altar. Um deu das suas primícias e o outro deu apenas uma oferta. E os dois trouxeram algo, cada um trouxe o que tinha, então não era sobre o que eles tinham, era sobre como eles levaram ao Senhor. Sabe por quê? Sabe por que só um foi aceito? Porque Deus, ele não estava procurando a oferta, ele estava procurando a intenção. E Abel, ele não entregou só um animal, ele entregou a honra, ele entregou a adoração, ele entregou tudo o que ele tinha de melhor para o Senhor. Já Caim, ele fez o protocolo, ele cumpriu aquilo que era básico. Ele entregou por aparência, talvez por obrigação, mas ele não fez como Abel, que entregou tudo no altar do Senhor. E o primeiro altar que a Bíblia já nos ensina é que não é sobre aparência. Nesse primeiro altar, a gente já pode ver que a verdade ela é estabelecida ali, de como nós devemos adorar ao Senhor. Deus, ele não recebe a entrega apenas na mão. Ele observa o que o nosso coração carrega. E sabe qual é o terceiro ponto que eu gostaria de avaliar com você? É sobre o holocausto. A oferta, ela sempre foi totalmente consumida, ou seja, tudo que vira holocausto não sobra nada, é totalmente consumido. Grava isso, porque o altar não é sobre entregar só uma parte, o altar é sobre consumir tudo. E Abel adorou porque ele estava disposto a representar aquela oferta.
Ele fez exatamente isso. E Caim apresentou algo sem se apresentar junto. E aí que está a diferença. E por fim, no versículo 5, nós vemos que Caim, ele se irou. Por quê? Porque ele já ficou com o semblante caído. O Senhor disse que ele já ficou irado porque ele não foi aceito. Mas quando a gente olha o porquê que Caim ficou assim, nós vemos que não foi só falta do que entregar no altar. Foi excesso de ego, foi falta de humildade, para inclusive reconhecer e se corrigir. E no versículo 7 nós vemos assim: se fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Então, quando a gente lê essa conversa do Senhor diretamente com Caim, nós vemos que aquilo que nós entregamos revela a nossa adoração. E aí, quando Caim, mesmo sendo instruído, rejeita o que o Senhor diz, ele sai para matar o seu irmão. Depois, se você continuar lendo, você vai ver que Caim matou Abel, justamente porque ele não quis se corrigir. Ele simplesmente deixou aquilo entrar no coração dele e não aprendeu como era a verdadeira adoração, porque desde o primeiro altar, Deus já está mostrando. A adoração verdadeira sempre vai custar a nós mesmos. Deixa eu orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, pela tua palavra que é viva, eficaz e penetrante. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos colocar diante do Senhor a nossa verdadeira oferta, que nós sejamos os verdadeiros adoradores, porque desde o princípio da tua palavra nós somos ensinados como te adorar. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que nós temos, o privilégio de te adorar. Amém?